a melodia. Vamos nos harmonizando com a graça de nosso Senhor Jesus, nossa Mãe e amada Maria. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos. Danilo, seja bem-vindo. E a todos que estão nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, sejam todos bem-vindos. Gostaria de saber se está tudo ok com o áudio, se conseguem me ouvir bem, para que nós possamos começar, dar início à nossa atividade de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eliane. Consolador, para estarmos aqui neste momento falando sobre um tema tão especial. Mas antes de darmos início ao tema, eu convido a todos para fazermos a nossa prece inicial. Convido a todos a fecharem os olhos para que haja uma melhor conexão com o Pai, com a superioridade, com Maria de Nazaré. Respire profundamente, ouça esta melodia que afaga os nossos transportar todo o amor e o carinho que será falado em formas de reflexões na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que maravilha estarmos juntos aqui para conversar um pouquinho sobre uma temática que eu acho encantadora, que é o ser mãe, né? A questão da maternidade, de você abrigar em si um ser, um presente de Deus, né? O que é ser mãe? Qual a importância desse ato para as vidas das pessoas que geram os seus filhos? Ser mãe não é apenas o ato de gerar, mas também o de cuidar. Porque muitas vezes o ser que é escolhido para ser mãe, ele apenas gera, mas existem outros anjos dotados de amparo, de amor, que cuidam, que criam, que doam todo o amor que existe em seus corações. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre família. Para André Luiz, diz que família é o núcleo de uma reencarnação. E que é no lar que se abrigam as almas que precisam se reencontrar, que precisam reajustar algumas questões, algumas pendências. E é dentro de cada lar que você vai encontrar a primeira oportunidade que você tem para trabalhar nessa encarnação. Porque aqueles que se encontram conosco dentro não apenas da moradia, mas do lar, da constituição familiar, eles não estão ali por acaso. Nós não estamos ali por acaso. Nós estamos ali para podermos interagir uns com os outros, para que nós possamos aprender
Aprender a quê, Serena? Aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a ajudar. E eu sempre gosto de dizer, amar quem nos ama é muito prático e muito fácil. Agora, amar aquelas pessoas que nos são indiferentes, aí sim, é um grande aprendizado. E são esses que nós devemos amar. E a maternidade, ela vem muitas vezes para despertar esse sentimento, despertar o amor, que por vidas e vidas passadas tiveram reencontros entre esses seres e eles não conseguiram sentir o verdadeiro amor, ou pelo menos iniciar esse sentimento. E aí Deus é tão sábio, é tão bom, que diz assim, vamos colocá-los como mãe e filho ou filha. Porque nós sabemos que o amor de mãe é um amor engrandecedor. É um amor que supera tudo que envolve a todos. E nessa escola da vida que nós estamos no planeta Terra, nesta reencarnação, nós temos que passar de ano. Nós temos que aprender. E é no nosso grupo familiar que nós vamos ter o prazer de exercitar esse aprendizado, né? De ter esse conhecimento. E Joana de Ângeles nos diz que família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, a base que nós temos é a família. Nós, quando nos apresentamos à sociedade, nós levamos todo o aprendizado que nós tivemos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E quem nos ensina são as pessoas que convivem conosco. Dentre estas, a mãe, o pai, que muitas vezes faz também o papel de mãe. E aí na família existem várias funções. Uma delas, você tem uma família para poder construir uma nova história, para receber novos espíritos, para acolher irmãos que precisam reencarnar. E utilizam-se do ventre de uma mulher para poder vir ao mundo. A família também, ela tem a função econômica, tem a função de almejar, construir também, agaranhar questões terrenas. É necessário, porque são coisas que nós precisamos para o desenvolvimento ou passar dessa encarnação. Mas o que nós temos que lembrar é que as coisas da terra ficam na terra. Que nós devemos perfilar o nosso espírito. E a família também tem a função de educar. Olha a responsabilidade que é educar um ser. Você é responsável por aquele ser que está vindo, até que ele desenvolva e tenha capacidade de discernir e de escolher por si próprio. Enquanto isso, a mãe, o pai são os responsáveis por educar e por ensinar. E aí nós temos no Livro dos Espíritos a questão 72 que faz a seguinte pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deles? E os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolvê-los de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Olha a responsabilidade de ser mãe. Você está ali para cuidar, para amparar, para orientar. Da mesma forma como nós fomos orientados um dia. E nós seremos cobrados dessas orientações. E aí nós temos o papel da mulher, o ser mulher nos dias atuais. Falo da mulher de início porque é quem gera, é quem vai sustentar no ventre o filho. Mas hoje em dia a mulher, ela não é mais
aquele personagem que fica apenas no lar. A mulher, ela trabalha, ela tem seus contatos sociais, ela tem sua vida, né, de negócios, tem sua vida também, sua responsabilidade no lar. Mas, principalmente, ela tem a grande função, que é ser mãe. Muitas mulheres desejam a maternidade. Muitas mulheres esperam ansiosas por receberem um ser querido vindo do Pai, um presente de Deus. Não são todas que desejam. E nós não podemos julgar ninguém, porque existe um livre-arbítrio, existe uma liberdade de escolha entre se preparar para receber e não querer receber. Existem filhos que vêm para as mães, para as mulheres, como uma forma de provação, como uma forma de restaurar questões advindas de encarnações anteriores. Existem filhos que vêm para salvar. Existem filhos que vêm para reestruturar uma família, para fazer despertar o amor. Olha quão grandioso é a missão de ser mãe. Quão grandiosa é a missão de uma mulher. E além do mais, é um compromisso assumido. Antes de nós reencarnarmos, nós assumimos um compromisso no plano espiritual. Quando nós encarnamos, somos encobertos pelo véu do esquecimento. E muitas coisas que nós planejamos antes de vir são adormecidas, mas não são retiradas de nossa consciência espiritual. Então nós nos preparamos no plano espiritual para receber outros irmãos. E de acordo com a condução que nós vamos dando à nossa vida na encarnação, há a permissão de recebermos esses entes. Então é uma missão. Quem tem seus filhos, quem aguarda, né, pela chegada deles, sabe. E quando eu falo que é missão, não é obrigação. A missão é o cumprimento de uma tarefa. E ela pode ser cumprida de uma forma prazerosa. Porque quando você cria, você ensina, mas ao mesmo tempo você também aprende. Quantas mães não aprendem com seus filhos? Quantos pais que fazem as vezes de mães não aprendem com seus filhos? Então é uma troca. E essa responsabilidade, ela é assumida frente à lei do progresso. Eu preciso me melhorar, eu preciso reaver questões com personagens que viveram comigo em vidas passadas. Então eu aceito recebê-lo como filho e dessa forma eu irei trabalhar as minhas más inclinações da mesma forma que esse ser, esse filho ou filha, também irá trabalhar as suas. E juntos iremos crescer. Então é a lei do progresso. A lei de causa e efeito, onde ocorrem vários resgates. Quantas histórias já ouvimos ou já tivemos a oportunidade de ler de espíritos que desencarnaram em situações conflituosas e que lá no plano espiritual disseram que iriam vir para acolher esses irmãos, para dar todo o amor, para sanar as dificuldades que eles teriam, para acompanhar nesse progresso. E, além do mais, existe a representação do ser divinal, do Pai. Porque imagine você ter o prazer e a responsabilidade de educar um ser, de amar, de alimentar, de orientar. Então é o que o Pai faz conosco. Nós somos representações do Pai. O ser mãe é um ser divino.
E quando essa mãe, ela tem dentro do seu ventre esse irmão por 9 meses. Já se perguntaram por que tanto tempo? Por que 9 meses? Esse período é o período onde ocorre a vinculação de energias, de fluidos entre o filho, o feto e a mãe, o ser que está gerando. Por isso é que muitas vezes, quando nós vamos fazer alguma coisa, eu falo agora como filha, e a mãe chega para você e diz, olha, é melhor não fazer. E aí o que é que eu faço? Opa, se minha mãe falou, eu obedeço. Porque mãe normalmente tem 100%, né, de razão. Então, são as intuições, né? Como é que mãe sabe? É adivinhando? Não. É porque existe um elo de ligação por 9 meses. Uma conexão foi formada. Uma conexão perfeita. Onde muitas vezes não precisa nem o filho falar nada. Basta a mãe olhar. E a mãe já sabe o que está passando, o que está acontecendo. Se aquele filho está bem, se está precisando de ajuda. Por quê? Porque existe esse entrelaçamento energético. A sensibilidade foi gerada. E é um período que nós costumamos até falar que é um período de transe mediúnico. O feto, quando está no ventre da mãe, ele consegue sentir. Existe uma conexão de nutrição. Não só a nutrição da parte física para o desenvolvimento do feto, mas a nutrição também na questão de amor, de sentimento. Isso é importante. Aí nós temos o Livro dos Espíritos, na pergunta 890, que diz: o amor materno é um sentimento instintivo e uma virtude? E os Espíritos respondem: quando nasce na mulher o sentimento de abnegação e devotamento em relação aos filhos, essa energia psíquica, inicialmente instintiva, atinge o grau de virtude. Esse amor consiste por toda a vida, sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho até no além-túmulo. Nós estamos por aqui de passagem. Quando desencarnarmos e retornarmos ao plano espiritual, nós continuaremos sendo quem somos. Nós não vamos esquecer a nossa encarnação. Nós vamos passar por uma fase de preparação, mas nós vamos continuar os vínculos que nós tivemos e contraímos aqui durante a passagem. E a mãe, quando desencarna, ela continua com o elo de ligação com seus filhos. Ela continua a cuidar. Ela continua a amar os seus filhos. E aí nós temos as características de um ser mãe. A mãe, ela é caridosa, ela é amorosa, ela é confiante. Ela traz segurança, os seus braços traz conforto, suas palavras são doces, afáveis, porto seguro, né? E aí nós temos que compreender que o amor que é desenvolvido por ela, que é dispensado por ela, nos envolve. E aí eu tenho a paternidade. Vou falar também um pouquinho sobre a paternidade, porque o ser mãe é o ser que ocupa a figura de responsabilidade dada pelo pai. E como eu falei no início, muitas vezes a mulher, ela apenas gera, mas ela não cria, não acompanha, não orienta. E aí tem outras pessoas que se responsabilizam
como os pais, como os avós, os tios, como pessoas que naquele momento não têm relação com aquele núcleo familiar, um terceiro, mas que desperta por aquele ente um amor incondicional. No caso das adoções, continuam exercendo a função do ser mãe, porque assumem para si as responsabilidades, porque conseguem doar para aquele irmão tudo o que é necessário, porque cuidam, porque zelam, porque conseguem ter uma troca de responsabilidades no plano terreno e no plano espiritual. Nada acontece por acaso. Se a mãe que gerou não cuidou e outra pessoa assumiu, é porque poderia ter essa possibilidade. Então, nós não devemos julgar, nós não devemos criticar, mas sim agradecer a Deus por ter sido daquela forma. E isso não tira o grandioso mérito do ser mãe, do ser cuidador, do ser divinal. E aí nós temos a verdadeira família. A verdadeira família não é aquela família apenas consanguínea. A verdadeira família é aquela família espiritual. Então é aquela família que se desenvolve o amor, que se desenvolve as benevolências. Eu posso, muitas vezes, não me dar bem com alguém da minha família consanguínea, mas eu me dou tão bem com uma pessoa que é de fora dela. Quem disse que aquele irmão, que nesse plano é seu amigo, é um conhecido seu, mas que você tem um sentimento verdadeiro e puro? Quem disse que não é seu irmão? É seu irmão em espírito. Então a verdadeira família é a família espiritual. E a família consanguínea faz parte? Sim, pode fazer parte. Mas lembre-se que na família consanguínea é que nós vamos ter que fazer alguns reajustes com alguns membros que fazem parte dela. E aí tem uma pergunta, que quando as mães desencarnarem, elas vão ouvir do Criador. Vão ouvir o seguinte: que fizestes daqueles que lhes confiei? O que você, mãe agora que me escuta, vai responder quando lhe for indagado? O que você fez com aquele ser que eu coloquei em suas mãos para se responsabilizar, para cuidar, para ajudar? E eu espero muito que você responda e olhe para o Criador e fale do fundo do seu coração: Pai, eu fiz o meu melhor, eu doei todo o amor que eu tinha, que eu pude, nas condições que eu pude fazer. Deus, Ele não vai cobrar de você aquilo além do seu limite. Não. Ele sabe que nós temos limites. Mas Ele vai cobrar de você aquilo que você poderia ter feito e não fez. Não é que nós devamos ser perfeitos, não. Mas nós devemos tentar. Nós devemos fazer e colocar em prática o nosso melhor. E para finalizar, eu trouxe uma mensagem de Maria, nossa grande mãe, a mãe de Jesus, a mãe da humanidade. E eu gostaria de finalizar convidando a todos a fazerem a prece de Maria. Fazerem comigo a Ave Maria.
Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. E é com muito amor e muita gratidão que eu finalizo agradecendo a todos do Centro Espírita Cristo Consolador pela oportunidade de estar com vocês. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que nos abençoe na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.